Olá, eu sou a Sibeli e hoje eu e o João Pentan estamos aqui com a Ana Carolina Souza. Ela já esteve aqui com a gente hoje, antes, mas a gente hoje vai falar sobre tecnologia, cérebro e as habilidades em extinção. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Para quem não escutou o seu outro episódio, então eu queria que você se apresentasse rapidamente e, na sequência, já falasse para a gente quais são as habilidades cognitivas e emocionais mais afetadas pelo uso excessivo da tecnologia, segundo a neurociência atual. Perfeito. Então, obrigada, Sibeli e João, pelo convite de voltar aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Então, vou me apresentar de novo, né? Eu sou Ana Carolina Souza, como você já falou, eu sou neurocientista, tenho agora aí quase 25 anos de experiência em neurociência comportamental aplicada. E a minha carreira ela tem dois momentos bem diferentes. Primeiro, uma formação acadêmica tradicional, então fiz mestrado, doutorado, cheguei a fazer o pós-doutorado, muito interessada em saber como que esses processos inconscientes, que são as emoções, influenciam o nosso comportamento, como é que influenciam a nossa saúde. Sempre gosto de dizer também que eu tentei, por muito tempo, eu queria aprender sobre o estresse, que foi a minha grande área de estudo, foi regulação de emoção, emoção em cima de estresse, resposta ao estresse, porque se eu entendesse de estresse, talvez eu fosse capaz de tirar o estresse da vida das pessoas, e isso tem muito a ver com o que eu faço hoje, né? Então, depois aí do doutorado, eu tive a chance de empreender, abro uma primeira empresa que é a ForBrain, é uma empresa que ainda existe hoje, de neuromarketing, bem conhecida, uma empresa que foi premiada, incubada, né? E durante essa experiência empreendedora na ForBrain, eu percebi que muito daquilo que eu sabia de comportamento humano eu usava no meu dia a dia para gestão de pessoas, para trabalhar as mudanças, para desenvolver equipe. E isso foi acendendo uma luzinha na minha cabeça. Eu entendi que havia um espaço, né? Então, com a própria troca com colegas de trabalho, fornecedores, clientes, eu percebi que a gente podia seguir atuando nisso. E aí, com a Thaís Gameiro, né, que é minha sócia, a gente decide fazer uma spin-off da ForBrain, a gente sai da ForBrain, que continua, como eu falei, funcionando bem até hoje, e abre a Nemesis, que é uma empresa de neurociência organizacional. Então, é a aplicação desse conhecimento não da marca na relação com o seu consumidor, com o seu cliente, mas da marca com relação ao seu público interno, né, ao colaborador, à liderança. Então, hoje o que eu faço é através ou de ensino, ou de divulgação de conhecimento, ou como consultora e pesquisadora, ajudar as empresas a trazerem esse olhar da neurociência para o seu dia a dia relacionado à gestão de comportamento humano, à gestão de pessoas. Eu sempre gosto muito de falar essa frase, né? Se você pudesse olhar para as pessoas da forma como eu olho, o que que você faria diferente com o seu conhecimento, com a sua experiência? Então, basicamente é isso que eu faço e escutem o outro episódio que eu falo bastante de neurociência organizacional, né? Vou seguir então para a primeira pergunta, já que é o nosso objetivo desse retorno, né? O que que será que está acontecendo com o nosso cérebro com esse excesso de uso de tecnologia? Primeiro, um disclaimer, né? Ninguém aqui é contra a tecnologia, pelo contrário, estamos usando a tecnologia para criar esse momento aqui, nós três, e compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Mas a gente vem percebendo que conforme a gente usa de forma indevida ou excessiva certos recursos tecnológicos, eles vão gerar impacto no nosso cérebro. Nosso cérebro ele é plástico, né? Tem a neuroplasticidade. Ele se adapta àquilo que a gente vive, àquilo que a gente faz. Então, a maneira como a gente vive a nossa rotina pode gerar influências nessa modelagem cerebral. Então, vou trazer um exemplo, talvez que seja o mais antigo, o mais fácil das pessoas se identificarem, e um que eu diria que a gente não deu tanta importância, que é a memória. Então, por exemplo, a gente antigamente sabia o número de telefone de todo mundo que a gente ligava, né? De cor, como a gente diz. Sabia da memória, lembrava, evocava isso e conseguia ligar para uma pessoa. Hoje a gente não sabe nem o nosso número de telefone, né? A gente mal sabe o número de telefone de uma, duas pessoas muito próximas a nós, porque está tudo na descagem rápida do telefone, é só você chamar por voz e ele vai trazer. Você talvez soubesse o número dos canais da televisão que você gostava de assistir, aonde passa cada programa, o horário de cada programa, e agora você não sabe mais, porque você vai lá, programa, chama, né, uma inteligência artificial e ela coloca o programa para você, ela agenda para você, ela grava para você. Então a gente não precisa mais disso também. Você sabia os seus compromissos, você sabia como chegar em algum lugar. Então, conforme a gente vai trazendo a tecnologia para o nosso dia a dia, a gente vai deixando de praticar certas habilidades de memória, que a memória ela é complexa, tem vários tipos, mas algumas a gente vai perdendo e a gente, por enquanto, não sente muita falta, porque a gente está sendo aí equilibrado pelo próprio uso da tecnologia. Conforme isso continua e a gente começa a debater mais, por exemplo, de um uso agora excessivo principalmente de celular, de tablet, de um uso excessivo de redes sociais, né, a gente começa a se confrontar com outras habilidades que vêm sendo prejudicadas e que aí estão trazendo uma discussão, acho que mais presente social e junto da comunidade científica. Talvez a primeira, além da memória que eu possa trazer, é a atenção, né, Sibeli?
a nossa capacidade de manter a atenção, ela vem se perdendo fortemente ao longo do tempo. Então, hoje a gente vê que as pessoas não conseguem se concentrar para ler um livro. Elas não conseguem se concentrar para assistir um filme, que nem é uma atividade que exige tanto assim de você em termos de energia, né, mental, mas já é difícil. Eu acabo parando durante o filme e fico vendo o celular ao mesmo tempo. Eu não consigo mais me concentrar numa pessoa falando. Eu não tenho nem muita paciência, porque eu estou acostumada a ouvir na velocidade de 2 vezes. Eu estou acostumada a ver um vídeo de 15 segundos. Eu estou acostumada a aprender coisas num vídeo de 1 minuto. Então, você vê os alunos com dificuldade de se dedicar a um estudo que exige 2, 3, 4 horas, alguns dias para você aprender alguma coisa. Então, uma coisa que vai ficando muito relacionada a essa velocidade, a essa simplificação dos conceitos, essa superficialidade do conhecimento, isso muito acarretado por essa dificuldade de você conseguir sustentar a atenção tempo suficiente para que isso se aprenda. E aí, além da gente perdendo a capacidade de manter a atenção, aqui, gente, a atenção concentrada, né? Eu escolho voluntariamente colocar a atenção e me concentrar em alguma coisa. Isso é que a gente vem perdendo. Se algo chamar a sua atenção, você vai direcionar. Não é que você não tenha atenção. A atenção, assim como a memória, tem vários tipos de atenção. Mas essa que a gente se concentra, ela vai ficando prejudicada com essa rotina de estímulos de alta intensidade, curtos, rápidos e superficiais. Aí tem vários tipos aqui. E aí, quando a gente vai perdendo a atenção concentrada, a gente está perdendo funcionalidade do córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é uma região muito nobre, eu digo que talvez seja a grande região do cérebro que define o ser humano como a gente aprendeu que o ser humano era, né? Essa criatura racional, consciente, ponderada, que a gente aqui já sabe que não é bem assim a história, mas que sim existe como capacidade, que são essas funções, né, executivas, essa capacidade aí mais racional do ser humano. Só que quando a gente deixa de trabalhar essa região, a gente também vai perder, por exemplo, a capacidade de autocontrole. Então, a gente começa a ver cada vez mais rompantes emocionais, impulsividade, não pensar nas consequências dos seus atos em relação a terceiras pessoas, porque essa é uma habilidade que também está sendo gerida pelo córtex pré-frontal, né? Ou você ter dificuldade, é isso, de pensar a médio e longo prazo, o que que você deveria fazer. Então, a gente vai perdendo de empatizar, muitas vezes, pensar no que o outro pensa, né? Então, quando a gente não trabalha uma região, a gente não perde só uma funcionalidade, a gente pode perder várias. Então, junto aqui da atenção concentrada, eu diria que a gente perde algumas outras coisas, a memória de trabalho é uma delas, o autocontrole é, né? Essa capacidade de visão de médio e longo prazo, de empatia, principalmente de teoria da mente, vai sendo prejudicada. E tem talvez um terceiro grande grupo de habilidades que a gente vem perdendo e que está sendo muito discutido também, que eu vou puxar pela empatia. Então, a capacidade de entender as emoções de outras pessoas, a capacidade de eu sentir o que o outro sente e a minha disponibilidade para me conectar. Então, a gente pode associar aqui toda essa discussão sobre epidemia de solidão, da pessoa estar muito conectada virtualmente, mas com muita dificuldade de se relacionar fisicamente ou presencialmente, né? Inclusive, pessoas voltando a fazer cursos ou tendo acompanhantes para aprender a interagir com pessoas. A gente vê esses casos no mundo, né? Não é uma coisa comum, mas isso está sendo noticiado, está sendo debatido. Por quê? Porque eu vou perdendo essa habilidade de lidar com as emoções, de lidar com a frustração, com a divergência, de conciliar, de negociar. Então, muito das habilidades de comunicação a gente perde associado a essa dificuldade de empatia. Hoje você tem estudos mostrando, por exemplo, nos Estados Unidos, que vem diminuindo a capacidade de empatia dos jovens, porque eles ficam muito conectados, mas com muito pouco exercício dessa habilidade. E isso pode estar relacionado com essa sensação de isolamento que a gente vem vivendo, né? E é um prejuízo grande para as nossas funções, habilidades sociais, a empatia é uma das bases das emoções sociais, né, que a gente tem. Então, até senso de reciprocidade, justiça, são aspectos emocionais que nós estudamos nos seres humanos e que outros pesquisadores estudam em várias espécies, inclusive, e que passam pela empatia. Um, e eu acho que são essas as principais, mas conforme a gente vai falando também aqui, eu lembrando. Tem uma última dimensão que eu gosto de falar também, que é nesse excesso de estímulos que a gente tem ao redor o tempo todo, você tem sempre muitas oportunidades do que fazer, do que ver, do que ouvir, do que, né, viver, você tem pouco tempo de abstração, pouco tempo que você está ali pensando com seus botões, como diria, né, os avós e as avós. Então, assim, esse tempo onde você está relaxado, mas não está dormindo,
e os pensamentos fluem, a conexão acontece, essa ativação da rede default, que é a rede de modo padrão, né, DMN, no cérebro, é muito importante para a criatividade, mas também é muito importante para o autoconhecimento. Então, eu percebo também, principalmente no meu trabalho aí como mentora, né, como desenvolvimento de lideranças, de equipes, as pessoas com muita dificuldade de parar para, de fato, pensar quem elas são, o que que elas querem, para onde elas vão. Isso vai ser muito importante, o que que elas sentem, né, a cada momento, que é a base da inteligência emocional, e isso também prejudica, se conecta aí com a discussão da empatia que eu falei, tá? Ana, deixa eu te fazer um complemento. Uhum. Não é só das gerações mais jovens, né? Hum. Porque eu que já tenho uma certa idade, eu percebi que eu venho perdendo algumas habilidades, né? Principalmente de atenção, por conta de uso de celular e tecnologia. E quando você falou do WhatsApp, muito engraçado, uma situação que aconteceu comigo outro dia. Eu estava conversando com uma pessoa que falava muito devagar. Ela Hum. respirava a cada palavra. E aquilo começou a me irritar de um jeito, porque eu não tinha como ser não educada e simplesmente falar tá, 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 né? Que é o que você faz quando você tem uma certa proximidade, né? Vai, acelera, tal. E aí na minha cabeça, assim, eu comecei devagar e eu pensei assim, aperta a velocidade 2. Juro que eu pensei, aperta a velocidade Pena. 2. E olha como a gente. Aí eu pensei, não, como eu tô louca. Olha como a tecnologia tá me fazendo ficar assim, contaminada, né? Então, assim, o meu inconsciente ali falou: resolve o problema, aperta o 2. Você tá devagar, porque eu tenho esse vício, Uhum. né, dessa Uhum. ansiedade muito provocada por todo esse contexto que a gente Hum. vive, de sempre escutar numa velocidade mais avançada os WhatsApp. Uhum. Então, quando eu fui conversar com essa pessoa que tinha esse lado mais prolixo, de falar mais lentamente, o que ela é uma pessoa normal e eu que estou alterada, né? Eu me veio na cabeça, aperto dois. Olha que Uhum. loucura que a gente tá vivendo, né? Sim, a gente desacostuma, né? Você não, você está tão acostumado a lidar com uma forma única, que eu diria que é o mais crítico. A pessoa pode falar mais devagar, talvez, do que a média, mas a gente desacostuma a lidar com velocidades diferentes para receber informações. E é por isso que a gente também não tem paciência para ler um livro inteiro, não tem paciência para ouvir um podcast longo, não tem paciência para participar para ouvir um documentário, assistir um documentário, porque a gente quer que se resolva muito rápido. Mas muito rápido, necessariamente, vai ser incompleto e superficial. Não é que não sirva. Serve como sensibilização, serve como uma primeira impressão, serve para você se interessar ou não por um assunto. Então, tem seu lugar, mas não serve sempre. Serve quando é urgente, mas não serve sempre. Na hora que a gente torna isso a nossa única referência, a gente vai aprender e vai desenvolver uma percepção de que tudo que não seja a velocidade duas vezes do WhatsApp é lento demais. E não é lento demais, tem muitas opções aqui de velocidade que a gente pode manter esse cérebro capaz de processar com tranquilidade, né? Aqui tem muito a ver com emoção também. E, Ana, a gente falou desses custos, né? Uma espécie Uhum, de custo invisível da gente estar trocando esses estímulos mais profundos, como uma leitura, até mesmo uma conversa pessoal, né, de forma uhum, mais profunda, por esses estímulos rápidos e constantes, né? Você citou, né, essa dificuldade de empatia, esses impactos de atenção, de memória, mas a minha pergunta ela vai no sentido de como que a gente pode adaptar a nossa rotina diante de uhum. todo, né, esse contexto para estimular o cérebro de uma forma um pouco mais saudável, sem abrir mão das facilidades da tecnologia. Perfeito, João. Eu acho que tem muito a ver com frequência, tá? E variabilidade, e diversidade. Então, o primeiro ponto é entender o que que você usa em termos de recurso tecnológico, para que você usa, com que frequência e por quanto tempo você usa. Então, é como se você pudesse mapear, digamos assim. Você usar, vamos seguir o exemplo do WhatsApp, a velocidade duas vezes, num contexto onde você realmente só tem um minutinho para ouvir e você precisa saber se aquilo é importante ou não. Aquilo pode mudar a maneira como você entra numa reunião, aquilo pode mudar a maneira como você vai decidir o que você vai fazer a partir daquele momento, e o ônibus está passando. É uma situação emergencial e a velocidade é vantajosa e você usou aquilo pontualmente. Isso não vai trazer um impacto para o seu cérebro. Não é usar esse recurso pontualmente que vai fazer essa plasticidade acontecer. Agora, se você usa sempre assim,
Se você está escutando velocidade 2 vezes no final do dia, tranquilo, relaxado em casa, você não vai conseguir desacelerar, primeiro, e segundo, que você vai treinar o seu cérebro com uma frequência, uma consistência suficiente para ele acostumar que é assim que é. Então, acho que a primeira etapa é a gente fazer um mapeamento do que a gente está fazendo, com que frequência está fazendo, em que contexto está fazendo. Tudo bem você assistir vídeos, né, nas redes sociais ou na internet para se distrair, para ser agradável, porque é engraçado. Tá tudo bem que você faça isso de vez em quando, mas se você faz sempre, ou se você só faz isso no seu tempo livre, isso agora é uma questão, porque você está treinando o seu cérebro e essa plasticidade vai acontecer. Então, vamos pegar um exemplo que talvez seja próximo do nosso dia a dia, mais comum, né? Tá tudo bem que você coma uma pizza eventualmente, ou um bolo de chocolate, um brigadeiro, tá tudo bem. É prazeroso, faz parte do relaxamento, é uma resposta hedônica de prazer, tá ok. Mas se você se alimentar com pizza e brigadeiro todos os dias, o que que vai acontecer com a sua saúde? Ela vai ser prejudicada, porque o seu corpo ele vai se adaptar àquilo, e em algum momento vai fazer falta os nutrientes que você não trouxe para esse corpo. É a mesma coisa quando a gente fala dos processos mentais, do cérebro, né? Tá tudo bem o videozinho engraçado de vez em quando, mas se eu começo a clicar nesses vídeos, o algoritmo começa a me apresentar cada vez mais vídeos desse tempo, que é isso que acontece. Os algoritmos, eles recortam a realidade para a gente, eles limitam o que se apresenta como possibilidade de estímulo aqui. E aí eu só vou nesse lugar, só vejo esse tipo de vídeo, só como esse tipo de comida. Pronto, agora eu estou trazendo para o meu dia a dia algo que é limitado em termos de pluralidade, diversidade, e que, nesse caso, vai fazer com que você comece a perder a oportunidade de exercitar outras habilidades que são importantes para você. Vai chegar um momento que você vai sentir falta dessa habilidade. Vai chegar um momento que a bateria do celular vai acabar e você vai sentir falta de saber de cor o telefone de alguém. Né? Vai fazer falta você saber andar na rua sem usar o GPS. Vai fazer falta você ser capaz de se concentrar para estudar para um concurso, de estudar para uma prova. Vai fazer falta você ser capaz de sentar para pensar a respeito de um desafio enorme de trabalho de forma concentrada. Vai fazer falta você ser capaz de negociar com as pessoas da sua equipe como líder a capacidade aí de negociar necessidades e possibilidades, porque a gente não vai conseguir fazer tudo que todo mundo quer o tempo todo como liderança. Então perceba que tudo que a gente está falando faz falta em diferentes momentos da vida, mas a gente lida como se isso fosse é assim que é, a pessoa é que é lenta, é assim que é, esse projeto é que é muito difícil. Não, não é muito difícil, a gente é que não consegue mais pensar sobre fenômenos complexos num mundo cada vez mais complexo. Então, se dá conta do que você precisa para navegar na sua realidade. Né? Não estou falando aqui de um mundo ideal, de um cérebro que tem todas as funcionalidades igualmente desenvolvidas num nível ótimo, mas um pouco dessas funcionalidades todos nós precisamos ter e você vai ser melhor em algumas. Então, você entendendo isso e você pensando o que que você percebe que você está perdendo, observe essa rotina e vê o que que será que você está fazendo que está demais. Eu fico tempo demais no celular. Inclusive, você tem aplicativos hoje para meter. O próprio celular já vem com aplicativo que faz essa métrica. Eu fico tempo demais no celular e quando eu vejo aonde eu tô navegando por rede social e o que que eu estou fazendo lá dentro, eu não estou me informando, vendo, ouvindo podcast, vendo notícia, eu estou assistindo vídeo bobo porque é engraçado. Que no fundo, né, gente? A minha rotina é tão massacrante que eu termino o dia e eu preciso desesperadamente de uma coisa rápida que dê prazer para aliviar. E é por isso que a gente come cada vez pior e a gente se exercita cada vez menos e a gente consome cada vez mais esse tipo de conteúdo, né? É uma busca por alívio de uma rotina muito estressante, muito ansiogênica. Então, dentro disso, você começa a criar referências. Se eu estou muito tempo aqui, isso não é útil, isso não faz parte do meu trabalho, isso não é relevante, eu estou literalmente gastando tempo com uma coisa mais que eu gostaria. Eu acordei e fiquei 1 hora girando nada no telefone. E essa era 1 hora que você podia preparar um café da manhã mais saudável, fazer uma atividade física, ler um pouco, meditar. Muita coisa que muita gente diz que quer fazer e não faz porque não tem tempo. Cadê o seu tempo? Para onde ele está indo, né? Então, cria um corte, coloca um limite. O meu telefone ele tem um aviso, né? Você atingiu o seu limite. Quando eu estou ali zapeando no Instagram muito de bobeira, ele me avisa. Você atingiu o seu limite. E ele bloqueia. Você pode furar o bloqueio ou você pode respeitar. Como é uma escolha minha ter esse limite, para quando eu estou mais cansado eu não cair nesse fenômeno, eu paro e eu vou fazer outra coisa, né? Eu tenho um limite de tempo que eu posso olhar o telefone quando está de manhã para evitar ficar muito tempo no telefone, assim como
Minha filha tem também, para ela evitar ficar muito tempo. Então, você cria essas referências, você pensa qual é o uso que você dá para essa tecnologia, quando é que ela é útil e quando ela poderia ser dispensada para você trabalhar as suas habilidades. E aí, no tempo que você criou, você traz de volta na sua rotina outros hábitos ou outras práticas que vão trazer esse exercício que você não tem acessando a tecnologia. Então, eu posso optar por fazer de cabeça certos caminhos. No carro, eu posso escolher isso. Eu posso optar por ligar sem olhar o número, né? Digitar o número do meu telefone para ligar para alguém. Alguns números eu faço isso. Eu posso optar por ler um livro. O pior que vai acontecer se eu não gostar, troca. Eu posso até ler coisas curtas, artigos pequenos, né? Um parágrafo, e ir treinando aos poucos a capacidade de manter essa concentração, essa memória de trabalho funcionando para eu conseguir ler um livro longo. Vai aos pouquinhos, vai treinando, igual a academia, né? Você vai aumentando o peso aos poucos e vai ganhando força. Você vai treinando essa habilidade aos poucos e vai ganhando também mais funcionalidade, enfim, mais capacidade. Então, leitura, por exemplo, ela é muito boa para concentração, para memória, para empatia, né? Para o processo criativo. Leitura tem uma série de benefícios, é um hábito que a gente precisa trabalhar, né? Então, assim, quanto mais a gente puder fazer isso, melhor. É um contraponto natural ao que você vai ter como redes sociais. Na própria rede social, quando a gente pensa muito nessa questão da empatia, né? Tudo bem você trocar com as pessoas online, isso é uma vantagem que a gente tem, poder se conectar com alguém à distância, saber como a pessoa tá, mandar uma mensagem para ela, né? Mandar fotos, mandar vídeos, mandar áudio. Mas quando é que você encontra as pessoas presencialmente na sua rotina? Qual o tempo que você coloca para encontrar pessoas que você pode acessar presencialmente? Todo mundo? Não. Mas cadê a galera que mora perto de você? Cadê a sua família? Cadê o tempo que você tem em casa com a sua família, com seus amigos, com quem divide casa com você, com quem mora no mesmo prédio que você vai conversar com essa pessoa e ouvir a pessoa com atenção? E o quanto você exercita isso. Então, sempre gosto de dizer também, por exemplo, eu converso com todo mundo na rua que parar para falar comigo, eu falo de volta, assim. E se tornou uma prática. Então, toda vez que eu pegar um táxi, eu vou conversar com a pessoa que está dirigindo porque é uma oportunidade de conversar, de entender o que é que essa pessoa pensa, de quem ela é. Eu vou rever essa pessoa? Dificilmente. Alguns a gente encontra de novo, né? Mas dificilmente. Mas não é sobre investir numa relação, é sobre exercitar a nossa capacidade de troca, conexão, diálogo, visão de mundo, empatia, é isso. Então, assim, são coisas que a gente pode trazer no nosso dia a dia e quando a gente estiver vivendo essas relações, viva com qualidade. Não é para viver com o celular do lado, não é para jantar em família olhando o telefone, né? É para olhar para as pessoas, porque esse olhar, esse processamento do que a pessoa diz, a forma como ela diz, a forma como ela se expressa, tudo isso é treinamento da empatia e tudo isso favorece a conexão social e a nossa capacidade de lidar com as diferenças, né? Então, acho que são práticas que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia. Inclusive, hoje está muito em voga os hobbies de desconexão, né? Então, você desenhar, você fazer crochê, você fazer culinária, né? Tudo isso é uma forma de você viver offline e você pode ter grupos com quem você compartilha isso, com quem você pega dicas sobre isso, porque você se identifica, que isso é bacana, mas você vive offline, né? Aquela coisa do vive e depois posta, né? Então, acho que é uma coisa importante também. Ana, eu tava vendo um vídeo do Miguel Nicoleles e que ele tava. É um cortezinho. Uhum. E porque dentre essas besteiras que a gente vê no Instagram também tem coisa boa, né? Tem, lógico. Tem inclusive os Tem, nossos né? conteúdos, que são muito Isso, bons. eles são ótimos. E ele tava comentando que essa geração que está vindo aqui já é uma geração que em referência anterior, é mais burra ainda, né? Então ele falou assim: a gente Sim. parou em algum momento e a gente já tem duas gerações que são mais burras, né, em termos de QI do que os pais. E aí eu queria te perguntar se isso é muito devido à tecnologia, a tudo isso que a gente está falando, né? Então, assim, o consumo de conteúdos mais superficiais, a falta da prática da atenção sustentada para você ler um livro, para você aumentar seu repertório. Se é Uhum. isso ou a gente está numa degeneração genética em relação à cognição mesmo? Uhum. Não, eu não acho que a gente tem um processo de degeneração genética acontecendo. Eu sempre me preocupo com falas muito generalistas, assim, geração. Claro, a gente está falando de estudos que mostram que o QI diminuiu,
né, que certas habilidades estão sendo perdidas, que é a pauta que a gente traz aqui, e que o conhecimento ele está ficando superficializado demais quando ele está chegando. Então, existe uma questão que é a maneira como esse conhecimento está sendo apresentado. Existe uma questão de adaptação do ensino para essa nova possibilidade tecnológica, e eu acho que essa dinâmica de mundo, mas a gente tem que equilibrar, a gente tem que ser capaz de manter certas habilidades que permitem uma profundidade do conhecimento e uma aquisição de conhecimento com qualidade, trazendo um dinamismo para o aprendizado. Então, acho que tem uma grande crise relacionada à área de educação, que é a forma como a gente trabalhou o ensino até então, ela pode não ser mais adequada à lógica social que a gente vive, a esse dinamismo, a essa diversidade, essa pluralidade, essa hiperconectividade, essa horizontalização do conhecimento. Então, tem muitas coisas atravessando a gente como sociedade que eu acho que caem ou que batem fortemente sobre a área de ensino, mas tem muita gente boa também trabalhando essa integração, essa adaptação. Agora, não depende só de um profissional de ensino, não depende só de uma escola, depende de como a gente está lidando com isso, né? Pensando aqui em quem é responsável por pessoas mais jovens no seu desenvolvimento, né? Sendo ou não pai e mãe, não é sobre isso. Mas como a gente está criando essa nova geração. Então, quando a gente também está muito alienado, muito cooptado, você falou assim, ah, não é só jovem, não é só jovem, esse fenômeno, gente, é para todos nós, né? Agora, é claro que os jovens têm cérebros em formação portanto, mais vulneráveis. Eles são mais impactados ou impactados com mais força por esses fenômenos. E talvez numa fase muito precoce, onde aquela região ainda estava se formando. Então, o córtex pré-frontal está se formando no cérebro até 20 e poucos anos. Eles são muito mais vulneráveis aos impactos do que uma pessoa que tem o córtex pré-frontal totalmente formado. E todos estamos sofrendo, quem dirá os mais jovens. Então, como é que a gente olha para esse processo e como é que a gente cria estratégias em conjunto, como sociedade, para preservar essas funcionalidades, para permitir um desenvolvimento cerebral sadio para todas as pessoas, inclusive porque isso passa por outras questões, como acesso à alimentação, segurança, tem várias questões por trás disso também, e como a gente equilibra a possibilidade de um conhecimento rápido, que envolve entretenimento, que é interessante, qual que é o lugar que isso tem, e qual é o momento que eu trago um conhecimento que ele tem mais densidade, tem complexidade para trabalhar essas outras funcionalidades. Mas o Nicoleles, ele tem falas polêmicas, né? É conhecido pelas falas polêmicas. Então, eu não acho que está todo mundo ficando burro, mas sim as pesquisas não são boas nesse sentido, e acho que a gente precisa trazer discussões como essa que a gente está tendo aqui, para que as pessoas possam acessar esse conhecimento, entendam o que está por trás e façam um contraponto. Você tem muitas pessoas hoje que vão falar: olha, eu vou ler para o meu filho, porque eu já entendi que ler é importante, eu já entendi que se eu leio para uma criança, isso não só forma o hábito da leitura, mas ouvir as histórias contadas por uma pessoa tem uma série de estimulações cerebrais importantes que acontecem. Então, se eu leio todo dia, ao invés de deixar a criança assistindo videozinho rápido, curto na internet, eu parar 1 hora antes, 2 horas antes e ler um livro, e conversar sobre o dia e interagir socialmente com essa criança e falar sobre assuntos da vida. E aí, a gente, quando fala de conhecimento, a gente às vezes pensa muito numa coisa diplomada, né, Sibeli, né, João? Uma coisa assim, ah, você é um doutor, você fez faculdade. Conhecimento é muito maior do que isso. Então, assim, no seu cotidiano, você tem conhecimento e informação para passar para as crianças e para os jovens ao seu redor, com certeza, não importa o que você faça, não importa o que você seja, como você se formou, com o que que você trabalha. Então, passe conhecimento, converse. Nós somos criaturas de história, né? De narrativa. A maior parte do tempo da existência humana não tinha livro, não tinha escola. O que tinha eram pessoas sêniores contando através das histórias, dos relatos, das vivências, ensinando os mais jovens. Então, a gente não pode ficar separado dos mais jovens. E até por isso, as falas que colocam uma grande geração num balaio, ainda que eu saiba que os estudos apontam dessa forma, isso é uma maneira de organizar o pensamento, a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado com o pré-julgamento que isso cria. Eu não posso olhar uma pessoa jovem e assumir que ela não sabe lidar com isso, que ela não é boa naquilo, que ela não quer aprender. Eu preciso olhar para essa pessoa e pensar assim: o que que eu faço diferente com essa criatura para ela se desenvolver plenamente e atingir o seu potencial? Eu acho que esse é um lugar de quem é adulto na sociedade, tá? E Ana, vou fazer uma perguntinha final aqui. Uhum, Nosso podcast ele tem um viés muito prático, né? Muito de claro. aplicação para negócios. E você, na sua atuação como consultora, você trabalha exatamente com isso,
né? Uhum, Como que você está enxergando o impacto disso no mercado de trabalho, na formação desses profissionais que estão entrando nas empresas com, de repente, deficiências ou gaps de desenvolvimento, né? E qual que é o papel dos líderes dentro disso uhum. tudo? Muito bom, João. Excelente pergunta. E assim, eu vou falar de quem está chegando, mas eu vou falar de quem tá bom? Porque se a gente está falando aqui de um exemplo clássico que é o vídeo curto, de alto engajamento, de determinada rede social, que engaja as pessoas e faz com que elas percam a capacidade de sustentar a atenção, paralelo disso, dentro de uma organização, vai ser o excesso de mensagens, né? Excesso de mensagens que vem pelo WhatsApp, pelo Teams, pelo qualquer aplicativo que se use, e as pessoas que estão lá, os profissionais, sendo incapazes de se manter 40 minutos ou 1 hora concentrados em uma reunião. Incapazes de acompanhar um treinamento que tenha mais do que 2 horas, porque começam a sofrer angústia porque tem que saber o que está acontecendo. Então, existe um paralelo disso na relação com a organização, que ele é bem evidente e que ele é bem crítico, porque essas pessoas sofrem com ansiedade cada vez mais, elas não conseguem fazer uma boa gestão de tempo, muitas vezes, tá? Elas não conseguem organizar as suas prioridades numa agenda, elas trabalham o dia inteiro e vão perceber que passam horas do dia, muitas horas, respondendo e-mail, respondendo mensagem, e sempre com a sensação de que algo importante vai acontecer e ela precisa estar conectada. E isso fragmenta o trabalho de foco. E aí, na hora que fragmenta o trabalho de foco, o que que acontece? A pessoa passa o dia inteiro ou cooptada por mensagens ou em reuniões, e enquanto está na reunião, está respondendo mensagem, está fazendo trabalho em paralelo. No final desse dia, esse profissional, essa profissional não sabem o que fizeram, não conseguem reconhecer a sua produção, porque você foi meio que atropelado, aquela sensação de que você foi levado pela rotina, termina exausto e vai fazer o trabalho que deveria ter feito com prioridade, aquele mais importante, que vai garantir uma progressão de carreira, que vai garantir um ajuste de rota junto ao time, à noite e final de semana. Então, eles vão corromper o equilíbrio de vida, eles não têm descanso, e aí isso gira, tá? Então, esse cenário é muito comum e ele também é consequência de uma perda da capacidade de concentração e autocontrole. Até porque a gente sabe que tem vieses nessas mensagens que fazem a gente reagir a elas. Então, tem uma série de recursos e estratégias que são passadas para esses grupos, para eles voltarem a ter controle da sua rotina, para eles criarem limites, para eles saberem lidar com a tecnologia de forma inteligente, de forma estratégica, aproveitando o que tem de melhor, mas sem perder a sua capacidade. Quando o profissional volta a fazer isso, ele volta a conseguir se posicionar numa reunião de uma forma mais crítica, mais interessante, agregar valor na sua contribuição, entregar projetos que são relevantes, porque ele volta a poder pensar, né? Analisar, criticar. Então, é isso que a gente tem que estar fazendo. É isso que a gente precisa fazer, né? É isso que a inteligência artificial não vai trazer. Então, tem muito do que a gente está falando aqui que a gente vê que impacta a rotina das equipes, mesmo da liderança, e é muito difícil mexer nisso, porque você vai falar assim: ah, mas o diretor vê mensagem o tempo todo. Se o diretor mandar mensagem, eu não posso ficar 1 hora sem responder. Tudo bem, o diretor, né, a diretora, mas você está respondendo a mensagem de todo mundo. Você está respondendo como se fosse urgente, uma coisa que ninguém falou que era urgente. E você não consegue trabalhar de forma concentrada, e aí você vai perdendo. E o outro cenário que a gente vê muito é a procrastinação. Eles começam a procrastinar muita coisa que é importante, por insegurança, por medo, por cansaço, uma série de variáveis aí críticas. Isso é um quadro, assim, é um quadro bem grave e a gente vem trabalhando nisso como consultoria. Quando a gente fala das pessoas que estão chegando, se elas chegam com uma certa limitação na capacidade de se concentrar, uma certa limitação com relação ao autocontrole, uma certa limitação com relação à empatia e comunicação, uma certa limitação com relação à capacidade de processar informações complexas. Esse é outro impacto. A gente fala do brain rot, né? Que aí é um recorte dentro dessa discussão daqueles videozinhos, que são vídeos de alto grau de engajamento, então gera muita resposta dopaminérgica, porque é engraçado, é bobo, enfim. É um pouco surreal também, muitos deles são feitos por inteligência artificial, então tem um quê de surrealidade, ele é muito engajante, muito ativante, então por isso que a gente fica, inclusive, viciado nesse tipo de conteúdo, né? Mas ele é muito superficial, e ele é nonsense. Então, ele entrega um conteúdo muito pobre para o seu cérebro. E se você treina o seu cérebro com isso, o seu cérebro não consegue lidar
com uma literatura complexa, com um relatório difícil, com uma linguagem sofisticada, porque você está acostumado a ficar vendo coisas que sequer fazem sentido, sequer representam uma linguagem hoje para a gente, ainda que isso venha a ser absorvido em algum momento, né? Então, agora esse jovem, ele chega muitas vezes com uma expectativa que é pautada por um recorte de rede social, então eu acho que todo mundo vai ficar milionário em um mês, né? Que todo mundo vai ser chefe em um ano. Eu acho que agora essa questão da CLT, do empreendedorismo, né? Muito romantizado também. Todo mundo vai emplacar ali um unicórnio, vai ser o próximo Zuckerberg na vida. A vida não é assim, né? Existe um esforço, existe uma complexidade, existe uma caminhada. Não é que não possa acontecer, mas é raro acontecer. Então, veja, essa pessoa chega com uma expectativa muito alta, com uma relação com o tempo muito acelerada, tudo tem que ser muito rápido para uma estrutura, muitas vezes, muito tradicional, que é o que eu falo do ensino, se aplica aqui também uma estrutura muito inflexível, uma liderança muito antiquada, muito pouco dinâmica, que vai falar assim para essa pessoa jovem que está chegando no mercado de trabalho: não, calma aí, daqui a 2 anos a gente vê se você vai ter uma progressão. Gente, 2 anos é muito tempo nos dias de hoje. Como é que você engaja e motiva essas pessoas além da progressão e da promoção? Que tem no dia a dia dessa empresa que pode ser utilizado? Então, muito do nosso trabalho é ajudar a liderança a enxergar oportunidades de engajamento e motivação para diferentes públicos, inclusive as gerações mais jovens, que está no seu dia a dia, que está aí na sua mão. Às vezes, você levar essa pessoa para participar de uma reunião é uma oportunidade de engajamento. Você pedir para essa pessoa aceitar um desafio, falar assim: quer fazer uma coisa nova, diferente? Então tá, assume esse projeto aqui, bota de pé e vamos apresentar para a diretoria. Dá o reconhecimento, dá o desafio, mas dá o reconhecimento. Como é que eu faço essa pessoa crescer? Entendendo que a velocidade e aqui, talvez até a ambição pelo crescimento, ela está intensificada. A gente vai ter que se adaptar a isso. A gente vai ter que fazer uma coisa que é assim, ó, nem tanto ao céu, nem tanta terra, como diz o ditado, né? Nem promover em 2 meses, nem também dizer que vai ter que sentar ali por 2 anos e fazer a mesma coisa todos os dias. Isso não é mais possível. Assim como uma pessoa não vai sentar 50 horas numa sala de aula para aprender um conceito, isso não é mais possível. A gente vai ter que equilibrar. Então, passa pela questão de como é que eu conduzo essa atenção, como é que eu, talvez, numa posição de liderança, me preparo para esse cenário, para essas habilidades para orientar essas pessoas no equilíbrio entre o acolhimento, que é a necessidade que ela tem, é a dor que ela tem, é compreender como é que chega esse cérebro para mim, essas pessoas para mim, mas de também ter um papel de dar contorno, de dar limite, de explicar até onde a gente pode ir, de que forma pode ir, mundo como ele é, porque não tem muito como fugir disso. Então, é como se a gente pudesse fazer um exercício de negociação, e por isso é muito importante que essa pessoa que já está na empresa, que exerce liderança, que está numa posição de senioridade, ela tem essas funções intactas, né? Ela tem autocontrole, ela tem a visão de futuro, ela tem a empatia, porque vai depender muito mais dela conduzir esse processo, até pela posição que se ocupa na empresa, do que esperar que essa nova geração, ainda muito bombardeada por esses fenômenos que a gente está começando a descobrir agora, mudem. E aí é o que eu falo assim: ah, porque as novas gerações também não resolve, gente, o problema. Não dá para a gente jogar todo mundo num balaio e jogar fora. Não é uma questão de que geração você é entender o que a gente está vivendo, qual é o nosso contexto e como eu me posiciono e saber que vão ter limites. Pode ser que você trabalhe com uma pessoa que não se adapte? Pode. Pode ser que a sua empresa não consiga lidar com isso de forma muito rápida e precise acelerar essa adaptação? Pode, é bem possível. Porque fato é, essa é a galera que vai entrar na empresa. Esse é o mercado que a gente tem. Então, a gente vai ter que se preparar para essa transição. E eu acho que a gente está falando de habilidades de comunicação, habilidades de autogestão, gestão de tempo, foco, prioridade, eficiência. A gente fala muito de performance, mas esse conjunto de habilidades prejudicado, ele vai levar de arrasta para cima, como a gente diria, toda a sua performance. As pessoas estão perdendo performance continuamente nas empresas. Não é por falta de estrutura, por falta de competência cognitiva, que a gente está muito cansado, né? E essas habilidades de liderança que eu estou falando aqui, que é como eu me preparo e como, inclusive, como organização, que aí talvez seja uma camada mais estratégica dessa organização, como é que o RH, como é que a alta liderança começa a pensar novas estruturas, novos processos, novos adaptações culturais para trabalhar essa entrada dos novos talentos
a relação com esses talentos, o que que essas pessoas estão demandando, o que está pedindo. Aqui tem um debate sobre equilíbrio de vida, aqui tem um debate sobre saúde, aqui tem um debate sobre realização do trabalho, significado, propósito. Não dá para negligenciar tudo isso. Então, o nosso trabalho na Nemes é exatamente em cima disso, não só pensando nessa acomodação das transições das gerações, não só pensando em sucessão de liderança, que é uma grande crise que a gente vive hoje, mas como é que a gente lida com esses processos que são invisíveis, né, que estão aí lá no fundo do cérebro de todo mundo, traz esse olhar, que foi comentado no início, né, traz o olhar para quem pode agir, para quem pode decidir, para quem está envolvido no problema, muitas vezes a gente faz trabalho mediando questões dentro dos grupos, para que a partir disso a gente possa fazer bem aquilo que a gente sabe fazer, né? Então, dentro de cada expertise, respeitando a cultura de cada empresa, como é que a gente fala sobre essas questões e cria caminhos, acordos e soluções para viver essa transformação de uma forma, acho que saudável e produtiva, respeitosa para todos, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, João, falei a beça.